Quero compartilhar com a igreja do Senhor Jesus uma situação, algo, uma experiência que aconteceu comigo esses dias. Para que fique de aprendizado e edificação da igreja, que é você, templo e morada do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em um determinado domingo, na congregação, eu tive claramente a visão de um demônio grande, enorme, maior do que eu, mais alto do que eu. Acredito que daria mais de 2 metros de altura pela minha altura. Eu tenho 1,70 m e alguma coisa, e esse espírito era maior. Estava o pastor da igreja à frente ali fazendo a oração final, e esse espírito crescia gigante atrás dele. Ele tinha em sua mão como que uma foice, só que enorme, uma foice enorme, grandona mesmo, né? E a visão era o seguinte: ele passava essa foice na cabeça do pastor da igreja, a cabeça do pastor caía para um lado e o corpo caía para o outro. Saí do culto pedindo a misericórdia de Deus, né, pedindo o discernimento para saber se aquilo não era coisa da minha mente, para saber se aquilo não era algo do diabo ou se aquilo vinha de Deus. Pedi o discernimento: Senhor, isso é coisa de mim? Isso é coisa do inimigo? Ou isso é coisa que venha de ti para falar para a igreja? Até aí tudo bem, saí sem transmitir o recado. Durante a semana eu sonhei com avião caindo. Para que os irmãos possam entender, esse pastor ia fazer uma viagem juntamente com a sua esposa, onde o voo já tinha sido adiado, né? Tinha sido cancelado e tinha sido adiado por um bom período. Continuei sem entender, continuei orando, pedindo a misericórdia de Jesus pela vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, e transmiti para ele aquele recado no dia da sua viagem. Durante a madrugada ficamos falando no telefone e transmiti isso para ele. Falei para ele que eu não estava aí falando isso para deixá-lo com medo, mas que isso foi um livramento que Deus deu a ele. Quando ele retornou da viagem, né, eu falei isso, a visão e o sonho, na congregação, lá na igreja, né? E no final do culto eu cheguei particularmente somente para ele e falei: tu te prepara, né? Porque o Senhor está na linha de frente. O diabo, ele investe pesado para quem está na linha de frente. Não que um de nós ele não vai investir, investe sim, mas tente pensar o seguinte: em guerras vemos o determinado grupo tentando atingir ali um objetivo específico. Em guerras antigas, né, eles procuravam um rei. Morto o rei, venceu a guerra, acabou a guerra. Então, no mundo espiritual, Satanás ele investe pesado em quem está ali na linha de frente, em quem está na liderança. Pensa o seguinte: a palavra de Deus, que no fim dos tempos muitos se apostatarão, muitos abandonarão a fé. Infelizmente, muitas das pessoas já têm a mente fraca, não têm os passos firmados na rocha ainda, né? Muitas das pessoas. E o inimigo, ele quer uma oportunidade, um objetivo para pegar aquela semente, aquela seta que já está na mente da pessoa e no seu coração, para fazer florescer, brotar. E derrubando uma pessoa que está na linha de frente, isso germina rápido. Olha o que cresce na cabeça da pessoa: nossa, esse irmão caiu, não creio mais, não acredito. Muitos, não estou generalizando, estou falando muitos, porque a palavra de Deus diz que muitos se apostatarão nos últimos dias, abandonarão a fé, né? Ouvirão doutrinas de demônios. Então muitos, né, querem só um motivo. Então, acontecendo, Deus o livre e guarde, uma situação dessa, cai muitos, né, principalmente da própria congregação, né? O irmão que está ali na frente, esse homem caiu, então quem será eu? Coloca toda a fé, toda a esperança no homem, sendo que Deus fala, né, em Jeremias: maldito o homem que faz do seu braço, né, carne, né? Então falei para ele que eles viessem se preparar, porque Satanás iria investir pesado, né? Pesado. Além do que já investia
investir mais pesado ainda. O intuito desta visão, o intuito dessa exortação foi o seguinte: Deus deu o discernimento ali na hora quando eu estava falando com ele. Primeiro foi o livramento confirmado, isso é fato, que Deus o deu. Não era que um avião ia cair. O avião caindo ali significava um livramento, que Deus não permitiu o antigo voo, não que o avião ia cair, mas outros tipos de livramento que o Senhor estava dando para ele. O outro objetivo da visão e do sonho era para que ele tomasse cuidado, para que ele voltasse a fazer o que fazia antes. E ele confirmou isso, né, falando que eu já sinto isso, eu sei, né, a dificuldade de voltar a se consagrar, a dificuldade de voltar a jejuar, né, mais intensificamente como antes. Lembra? Jesus ele fala algo parecido, né, em Apocalipse: eu sei das tuas obras, eu sei da tua paciência, né, mas eu tenho para mim que tu deixaste o primeiro amor, né? Volta a praticar as velhas obras. Quando estamos no começo da nossa caminhada, né, aquele desejo, aquela fome de Deus para ser batizado, jejua, se consagra, busca intensamente, é como se ele não tivesse mais da mesma forma de como começou. Então, para que os irmãos entendam onde eu quero chegar, na madrugada de sábado para domingo, né, o Espírito Santo de Deus eu não consegui dormir, né, e o Espírito Santo falava ao meu coração: você vai ter a oportunidade e você vai dizer. 4 das pessoas que estavam ali não acreditaram no que você falaram, né? 4 das que estavam ali e 4 das que estavam em casa, né? E a confirmação de que eu quero falar especificamente com algumas pessoas, ele deixava bem claro. É como se das 4 que estavam ali, 3 entenderam claramente de que precisariam se arrepender, e uma das 4 ainda restaria dúvidas, e o Espírito Santo falou o seguinte: e você vai dizer para uma dessas pessoas o seguinte, para não restar dúvida de que você é uma dessas 4. Satanás falou em seus lábios a seguinte palavra: mentiroso, claramente, para não restar dúvida. E as outras 4 pessoas que estavam em casa assistindo através da live, o Espírito Santo falou o seguinte: das 4 pessoas que estão aí, 2 estão cientes de que erraram e que vão se arrepender, mas 2 ainda estavam com o coração meio endurecido, e o Espírito Santo falou o seguinte: para não restar dúvida que você é uma dessas 4 pessoas, você ainda esses dias disse o seguinte em seu coração: eu gostaria que os cultos voltassem a ser à noite, para que eu voltasse e para a igreja. Isso para não restar dúvida acerca das 8 pessoas que Jesus queria falar, que Jesus queria tratar. Por que tudo isso? Onde você quer chegar, irmão, com essa mensagem? Eu quero chegar no seguinte ponto: a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus ainda é pecado. A blasfêmia contra... Eita, Jesus Cristo amado, eu estou todo arropiado, Jesus. Tecatubiá salamá, ondecobiá. Oh, Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus ainda é pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus ainda não tem perdão. Irmãos, vamos ter muito cuidado a abrir a nossa boca e dizer que aquilo não vem de Deus, sendo que Deus ele está falando, sendo que Deus ele está dizendo algo. Tenha muito cuidado ao dizer que aquilo não é de Deus, sendo que é o Espírito Santo que está falando ali, sendo que o Espírito Santo é que está dizendo. Hoje, na congregação, eu tive a oportunidade de dizer que quando eu estou ali na frente, eu nunca pedi a oportunidade. Estar ali na frente não me alimenta, o microfone não me alimenta. Estar ali tendo a oportunidade ali na frente é gratificante sim, para falarmos aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Mas já pensou, se eu dependesse do púlpito para estar vivo, estaria morto. Estaria morto. O que nos alimenta, o que me alimenta, o que nos alimenta é a verdade. É a verdade, é a palavra de Deus todos os dias, de domingo a domingo, de Gênesis a Apocalipse. Toda a verdade, toda a palavra de Deus. Se dependesse da congregação, se dependesse só dos cultos do domingo,
e aqui eu já deixo até uma observação para que você também fique ciente disso, não seja dependente somente dos cultos de domingo. Entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto te recompensará e te abençoará. Não seja dependente somente dos cultos dos domingos. Oh meu Deus amado, Deus querido. Então, onde eu quero chegar? Lembra da passagem onde Jesus estava ali expulsando um demônio, onde os fariseus disseram assim: esse não está expulsando demônios, a não ser por Beelzebu, príncipe dos demônios. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estou dando um exemplo para que você possa abrir a sua mente acerca daquilo que eles falaram. Jesus estava expulsando o demônio pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, e ele estava dizendo que Jesus estava expulsando demônios ali por Satanás. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 12, versículo 22 diz o seguinte: a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Então os vossos filhos. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente e saqueá-lo então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, e aqui é a observação, o ponto onde eu quero chegar. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo de Deus, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ter muito cuidado ao falar, que o nosso irmão ou que a nossa irmã não está falando algo que vem de Deus, da parte do Senhor. Jesus aqui estava expulsando demônios, Estava expulsando demônios, e aqui é um exemplo bem claro da blasfêmia dos fariseus. Jesus estava expulsando ali os demônios e os fariseus ali blasfemando, dizendo que ele não estava expulsando ali demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha só que forte que veio isso. O Espírito Santo falou, Essa pessoa disse, mentiroso, tá fazendo. Outra disse assim, tá fazendo isso para aparecer. Então eu deixei bem claro, Como eu já falei pro pastor, não estou ali à frente, não me alimenta. Púlpito não me alimenta. De onde Deus me resgatou, de onde Deus nos tirou, se estivéssemos dependendo de púlpito de igreja, estaríamos mortos. As igrejas, se você não sabe, ficaram fechadas muito tempo. Se estivéssemos dependendo dos cultos ali, presenciais, nos domingos especificamente, estaríamos mortos, irmãos. Então, entra no teu quarto, faz o teu particular com Deus, Pega a sua família, faz o teu culto ali para Deus. O culto não é para o homem. Tira isso da sua cabeça de que Jesus ele só recebe o culto que você, faz ali na igreja, não. Jesus ele recebe e se agrada,
né, dos nossos cultos que fazemos para Ele em nosso lar, em nossa casa, onde estivermos. Não vivemos mais, irmãos. Leia a palavra de Deus, medite a palavra de Deus, né? Eu digo muito para todas as pessoas que estão começando, irmão, irmã, leia o Novo Testamento, leia, mastigue até você pegar de vez. Depois você vai para o velho, porque muitas pessoas leem o velho, mistura com o novo e fica meio que confuso e quer viver conforme o velho, quer fazer práticas do velho, sendo que novo, depois que o véu se rasgou, depois do sacrifício de Jesus na cruz por todos nós, né, mudou, né? No Velho Testamento era necessário sim, né, tá ali no templo, né, tá ali perante a Arca da Aliança. Hoje, Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós, em mim, em você. Não sabeis vós que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então, infelizmente, né, muitas coisas são misturadas, né? Coisas que são do Velho Testamento ainda no Novo, igrejas que tem ali o símbolo do candelabro, igrejas que tem ali o símbolo da Arca da Aliança. Irmãos, isso é coisa do Velho Testamento. Novo Testamento, vamos ler, vamos meditar, vamos nos aprofundar no Novo Testamento, principalmente você, né, que está começando a sua caminhada, começando a sua carreira com Jesus. Leia, comece em Mateus, tome posse do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário por mim, por você, por todo aquele que nele crê, para que não venhamos perecer, mas para que venhamos ter a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor